Olá! Olá a todos Conseguiu? e a todas. A gente estava conversando aqui enquanto o Instagram não permitia a gente se conectar. Bem-vindos a todos que estão chegando por aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Jussara, eu sou CEO e fundadora da Sisterwave. E para quem não conhece muito bem a Sisterwave, nós somos uma rede de apoio para a mulher que viaja. E antes de tudo, nós somos uma comunidade de conexão de mulheres. A gente tem como princípio a sororidade, que é a relação de irmandade entre mulheres, em que a gente reconhece a outra como uma irmã, né? E que a gente sai do paradigma da competição e vai para um paradigma mais da cooperação, de fraternidade, realmente, da gente realmente se apoiar. E o Conexão Sister é uma forma da gente trazer essa sororidade, trazer voz para muitas mulheres. Então, toda terça e quinta a gente chama uma mulher inspiradora para conversar com a gente. E a convidada de hoje é a Lígia Ock. Ela trabalha faz anos com esse tema de mulheres, do feminino, e ela é consteladora familiar também. Ela vai contar um pouco melhor do que é a constelação familiar. E o tema de hoje é um tema muito importante que várias mulheres, né, pessoas e mulheres, mas muitas vezes mulheres, estão nessa relação, que é a dependência emocional. E a gente vai falar bastante sobre como você pode se colocar em primeiro lugar, porque ninguém é mais importante do que você. Vou convidar ela aqui, só um instantinho. Aguardando aqui. Pode colocar perguntas, viu, pessoal? Não tá me aparecendo. Tá azul. Ué? Não tá me vendo? O que tá rolando aqui? O que tá acontecendo tá um círculo eterno aqui em volta de você. Entendi aqui, mas tá aparecendo a minha imagem. Tá, aqui não tá aparecendo nada. Tá dando pra eu te ouvir. Olá, boa noite. Oi! Vamos ver se aparece. Oi, pessoal. Vamos chegando, vamos colocando as perguntas. O tema de hoje a gente vai falar sobre dependência emocional e como você pode se colocar em primeiro lugar dentro das relações, a importância de fazer isso. A Ju de Boa falou que aqui tá tudo azul. Lígia, também aqui, para mim, tá aparecendo tudo aqui tá azul. tudo azul também, eu não sei o que é. Quer tentar de novo? Tá, deixa eu ver. Acho que tem que sair. Vou te tirar e aí te chamo de novo. Gente, o Instagram é super uma aventura, então estou me acostumando. Vamos ver. Vou te convidar, adicionar. Cada dia é uma grande aventura aqui a live no Instagram. Tem que... Agora de azul virou preto. Muitas vezes do preto sai para algum lugar. Já aconteceu isso? Já. Então vamos lá. Oi, sisters. Ouvindo, pelo menos, vocês estão escutando? A Lígia? Falem aqui para mim nos comentários. Entrou? Para mim não entrou, não. Não. Vou tentar mais uma vez, vamos lá. Vamos ver como ser livre e adicionar como ser livre. Tá. Adicionando novamente. E aí? Estão escutando, pessoal? Estão, né? Estão escutando? Tá. Então tá. Vamos fazer uma live enquanto
Você vai chegando. Estamos escutando a voz dela. Teve outra vez que aconteceu a mesma coisa, mas tá preto. A gente está gravando também no Zoom e a gente vai subir pro YouTube. Então, se vocês quiserem ver a carinha da Lídia, ela tá ali com fundinho de tijolo. Gente, até arrumei meu cabelo. Então, a gente tem um registro mais longo, a longo prazo. Mas vamos começar nosso papo, então, apesar dos problemas técnicos do Instagram. Pode ser? Sim. Beleza. Lídia, se apresenta para o pessoal, conta do seu repertório, da sua jornada, né? Nossa, que jornada! Mulheres. Sim. Hoje eu sou consteladora familiar, que é uma terapia breve, que leva em consideração todo o sistema, todo o grupo em que a pessoa está inserida, e não só o indivíduo. E é uma terapia breve porque com uma sessão, com poucas sessões, a pessoa já tem um resultado ali. Ela consegue enxergar uma parte do inconsciente coletivo da família dela, do inconsciente familiar, e conseguir desvendar de onde que vem alguns traumas e também saber o que fazer com isso, né? E daí eu escolhi trabalhar com mulheres. Na verdade, eu já tinha escolhido antes de escolher a constelação. Eu fiz... Minha primeira formação foi bacharelado em fotografia. Que legal. Aí eu fui convidada para trabalhar num projeto dando aula de fotografia para mulheres líderes que ajudavam outras mulheres em situação de violência doméstica. Isso já faz uns 10 anos. Uhum. E daí que eu comecei a pensar num trabalho com mulheres. E foi muito interessante esse trabalho, era para entender o uso da imagem da mulher na mídia, né, o quão violento e o quão coisificado, né, pode ser. Objetificado. E que não era criado por... objetificado. E que não era criado por mulheres, né? Então, era um documentário e as mulheres tinham que se apropriar da criação da própria imagem. E não simplesmente ir lá entrevistar as mulheres e tal. Foi um processo bem bacana. Qual é o nome do documentário? Chama Imagem Mulher. Que legal. Imagem Mulher. Feita por uma ONG em São Paulo, a partir de um edital. Não lembro agora exatamente qual, mas eu participei desse projeto. E daí, quando eu participei desse projeto, eu pensei assim, nossa, eu vou lidar com um monte de feminista, né? Melhor dar uma estudada aí nesse negócio de feminismo. E daí eu super me identifiquei. E daí, de lá para cá, eu venho estudando em vários níveis, de vários aspectos e tal. E daí, depois disso, eu estudei o amor livre, que na verdade é um aspecto, né, da libertação da mulher, da mulher se apropriar do seu próprio corpo e tal. Porque, assim, o casamento, ele era um negócio, né? Depois que veio a questão do amor e tal, mas sempre foi um negócio e tal, em que a mulher era vendida, tinha dote, era um acordo político e econômico, né? E depois veio a ideia do amor romântico e hoje a gente já está superando a ideia do amor romântico, né? Que não é o amor idealizado, é o amor real que a gente busca hoje. Enfim, daí depois eu conheci o Sagrado Feminino, o Círculo de Mulheres, a comunicação não violenta e, mais recentemente, a constelação familiar. Nossa, que repertório gigante, que massa! Sim, então... Uma outra coisa que eu acho interessante falar é que, assim, depois que eu já tinha começado a trabalhar com mulheres, com fotografia e pensar a imagem e tal, mesmo assim, teve uma época, há mais ou menos 10 anos atrás, que eu me envolvi durante 1 mês e pouco com um homem violento. E como que isso aconteceu, né? Você pensa assim, nossa, nunca vai acontecer comigo, eu já sou uma mulher que tem profissão, que morava sozinha, mas eu não estava bem. Instrução e tal, mas a gente não sabe como que o cara é. Só que a gente pode conhecer uma pessoa e ela ser violenta e a gente não manter aquela relação, entendeu? Então, tipo, eu não podia adivinhar que ele era violento, abusador, mas na primeira vez acabei, porque eu não tava dependendo dele,
Entende a diferença? Quando a mulher ela tá numa situação de vulnerabilidade social, emocional, ela tem muito mais dificuldade de terminar um relacionamento como esse. Sim. Né? E esse E momento que a daí gente tá muito... Tem aumentado fortemente, né? Os números... Aumentou 50% os números de violência contra a mulher. Então, são Sim, a duas pessoas violência que muitas vezes doméstica. estão vulneráveis, né? Muitas pessoas perderam emprego e tá uma situação de crise, mas não justifica isso. E aí a mulher está nessa Sim, vulnerabilidade, né? nada justifica a violência. Nada justifica a Nada. violência. E assim, quando uma pessoa é violenta, ela começa aos poucos. E conforme você permanece na relação, aquilo só tende a piorar. Então, na primeira falta de respeito, a ideia é se separar, ou às vezes, se for alguma coisa. Não sei se existe isso, mas se for alguma coisa negociável e tal, você pode tentar ver se a pessoa não recorre naquilo de novo. Enfim, mas eu consegui terminar e essa pessoa me perseguiu e me ameaçou durante 1 ano. Só que eu tinha formas. De morte se você ficar com Meu alguém, Deus! sabe? Uhum. Então, assim, só que eu percebi Obrigada pela rápido, porque partilha aí também. sim, Obrigada. eu É percebi importante. rápido, eu acionei a minha rede. Então, assim, qualquer cidade que ele aparecia, as pessoas me ligavam, ele tá aqui, sabe? E no caso, como ele nunca tinha me agredido fisicamente, eu não tinha como acionar a polícia. Porque nunca ele encostou em mim, porque eu não deu tempo, entendeu? Uhum. Só que assim, a gente já estava envolvido, ele já conhecia a minha família, minha madrasta ficou assim, mas nossa, como um cara tão educado, tão bonito, tão isso, aquilo. Eu falei, pois é, eu não quero mais, e é isso. E o resto da minha família me apoiou, porque ninguém é obrigado, entendeu? Minha Mas família não claro. achava que eu tinha que ficar com um cara que eu acabei de conhecer, só porque, enfim. Aí foi isso. E eu achava que nunca ia acontecer comigo. Então, assim, não importa o quanto de instrução que você tem, se você já é uma profissional que tem sua liberdade financeira e tal, essas mulheres que têm mais independência, elas conseguem sair facilmente de uma relação. Mas se ela já tem um filho, se ela está numa situação de vulnerabilidade social, financeira, aí é mais difícil. Com certeza. Mas ainda assim é possível. Uhum. E é Você importantíssimo ter uma rede. Você Fala. falou sobre o amor romântico, né? E muitas vezes esse ciclo, né, ele é construído muito, né, na nossa sociedade, nessa construção do amor romântico, do ciúme, da posse também. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. E Sim. também o ciclo, né, da Existe. agressão, né? Que tem a reconciliação, tem a tensão, né? Aí tem a agressão em si, e aí depois tem a lua de mel, que é a reconciliação. E às vezes, nesse momento da lua de mel, reconciliação, a mulher acha que vai poder mudar o cara, ele foi uma coisa Esse é o pontual, né? Isso é problema. muito, muito complicado, né? Esse é o problema. Esse é exatamente o problema. O que é amor romântico? É o amor idealizado. Entendeu? Você está no processo de conhecer uma pessoa, e mesmo depois de muito tempo com uma pessoa, você sempre, digamos assim, o cara perdeu o emprego agora na quarentena. Você tá anos com uma pessoa que tinha emprego. Você não conhece ele desempregado. Aí ele desempregado não aguenta os pontos e começa a ser agressivo, sendo que ele não era quando tinha emprego, porque ele não estava numa situação de vulnerabilidade. Então a gente está sempre conhecendo o outro. Mas a ideia é assim, o que causa esse ciclo da violência é a pessoa idealizar o outro e não acreditar na realidade. A realidade é, ele te agrediu. Essa é a realidade. E nada do que ele fizer daqui para frente, nada, na verdade, nada do que você fizer daqui para frente vai reconquistar esse respeito. É ele que tem que mudar, só que você não muda o outro. Sim. Então, tem que se afastar. É possível que essa pessoa mude? É possível. Mas só depois que você se afasta. Você tem que terminar, ficar 1 ano, 2 sem essa pessoa. E desse tempo, deixa ele repensar. Se depois de 1 ano, 2, ele voltar a falar com você e você sentir que realmente ele mudou, ok. Mas antes disso, não existe mudança. Não existe mudança ele estando com você. Sim. Entende? Com a pessoa, enfim. Teve um comentário aqui da Rubi, que foi: compreendo isso que você passou. Teve um ex que fez isso comigo.
E aí, num outro comentário, ela colocou tão lindinho na frente dos outros e um idiota entre quatro paredes. É. Sim. No caso, eu percebi logo. Eu percebi logo porque eu me senti intimidada. Tava eu, ele e os meus amigos, por exemplo, num bar e eu já não tinha voz. Ele me interrompia. Eu já me sentia assim, inadequada perto de pessoas que eu sempre me sentia à vontade. Então eu falei, peraí, isso aqui tá errado, Uhum. né? Então, assim, não precisei avançar muito, porque eu quero estar do lado de pessoas que eu me sinta bem. Uhum. Inclusive, eu fiz um post uma vez que era assim: eu já não me pergunto mais se ele gosta de mim. Eu me pergunto, eu gosto de mim quando eu estou com ele? Eu me sinto Nossa, bonita? arrepiei Eu me aqui. sinto inteligente? É você tirar o foco do outro e colocar em você. Se ele te ama, mas ele não te trata bem, eu não tô dizendo que ele não te ama. Pode ser que ele te ame, mas se ele não te trata bem, você não se sente bem, é uma relação que não serve para você. Então, assim, não o que o outro sente, o que ele. Você não sabe. A questão é, ele não faz bem para você. Certo? Uhum. E eu vou contar o final dessa história, que foi assim. Eu tava ficando com um cara e esse cara tava me ligando. Eu atendi. Aí ele. O cara que eu tava ficando falou assim: se encontra para conversar com ele para terminar com esse ciclo logo. Aí, beleza, eu combinei com ele numa praça de alimentação de um shopping. Pensa na praça de alimentação, cheio de amigos meus e familiares meus. E eu sentei numa mesa mais afastada para encontrar com esse homem que me ameaçava. Uhum. E daí o que eu ofereci para ele, na época eu não sabia, mas foi um diálogo empático. Eu ouvi o sofrimento dele. Ele tinha emagrecido, ele tava mal. Só que assim, tipo, é problema dele se ele tem trauma de infância, é problema dele se ele tem alguma coisa para resolver, entendeu? Eu não tenho nada a ver com isso. Ou a relação me faz bem, ou a relação não me faz bem, ponto. Entende? A mulher fica nesse ciclo de tentar salvar o homem, mas é porque ele sofreu tanto. Tá, ele sofreu tanto, o problema Síndrome de dele, Bela e a entende? Fera, né? Que ele vai virar um Sim, não, príncipe no final. isso não depende do que você vai fazer. Então, mas assim, o que eu fiz e funcionou, que ele parou de me ameaçar, não sei se funciona para todo mundo, foi num lugar seguro, que era a praça de alimentação do shopping, dar uma escuta para a dor dele. E daí eu lembro que eu escutei ele chorou, eu falei e tal, olha, eu repeti o que ele me dizia. Ah, eu entendi que você tá sofrendo isso, isso e isso. Aí depois no final eu falei assim, olha, eu não quero. Se você realmente me ama, então você vai me deixar em paz. Aí ele até falou assim, ah, mas se você precisar de mim, você vai me procurar? Eu falei, eu vou. Se eu quiser, eu vou te procurar. Você não precisa ficar me atormentando. E ponto, ele nunca mais me ameaçou, me perseguiu, nem me intimidou e tal. Mas ficou nesse. Era horrível, porque você tá andando na rua, você vê alguém parecido e você já leva um susto, assim, Eu tipo, fiquei em é alerta, muito né? ruim. Sim. Eu queria que você começou a falar, Mas né? a gente mudou de assunto, mas tudo bem. Você começou a falar sobre os sintomas, né? Que você já reconheceu ali alguns sintomas. E eu queria que você, né, discorresse um pouquinho Sim, mais sobre isso, assim, como identificar cedo esses sintomas para não ir para o lado extremo, né, da coisa. sim. Eu tinha separado algumas coisas para falar, porque isso é uma consequência da dependência emocional, mas ele não é a dependência emocional em si. O que aconteceu? O sintoma é você não está se sentindo bem em situações que normalmente você se sentiria bem. Eu estava lá com os meus amigos, e numa situação que eu me sentiria super bem, e ele, estando lá, eu não me sentia. Eu já não fazia mais as mesmas coisas. Eu tinha, sabe, medo de falar o que eu ia falar. Isso já é sinal, isso já, tipo, é totalmente sinal que essa relação tá errada, sabe? Fica sem liberdade, Essa né? coisa de uma vez ele falou da minha roupa, assim, sabe? Pode ser com educação, mas a pessoa não tem direito de interferir na sua forma de expressão no mundo. Então, a sua fala, a sua roupa é sua expressão no mundo. Os seus contatos, a sua rede social, você tem que postar o que você quiser, entendeu? Você tem que fazer o que você quiser. É isso.
A pessoa pode discordar de você, ter outro partido político, outra religião, outro tudo, e ela vai respeitar isso, ela não vai tentar te proibir de nada. Qualquer proibição é violência. Sim. Até assim, eu quero que você corte o cabelo, qualquer coisa assim. E aí eu queria que você... Ui, pode falar. É que eu coloquei alguns pontos que eu queria falar sobre... Entrar já no assunto mesmo da dependência emocional. Porque a gente falou da violência, mas... Legal. Pode ir. O que é a dependência emocional? A dependência emocional é assim. É um dar e receber desequilibrado. Então, uma pessoa entra nesse ciclo de dependência emocional quando, por exemplo, ela nutre o outro e não se nutre. Aí, às vezes, esse outro dá ou esse outro não te nutre ou não te nutre e você fica à mercê do que o outro faz. Então, é aquela pessoa que no avião, quando cai a máscara, ela bota a máscara no outro e ela não bota em si, ela desmaia, entende? Então, a gente tem que primeiro colocar a máscara na gente, primeiro cuidar dos nossos interesses, da nossa nutrição, seja ela física, emocional, cultural, enfim. A gente se nutre primeiro e a gente transborda para o outro. E não ao contrário. Então, uma das coisas que a pessoa dependente emocional faz muito é falar. Toda vez que você estiver falando isso está errado. Deixa pra lá. Deixa pra lá significa eu estou me anulando, eu não estou colocando os meus pontos na negociação. A pessoa dependente emocional, ela nem negocia. Porque você pode até ceder. Olha, hoje eu assisto o filme que você escolheu e amanhã a gente assiste o filme que eu escolhi. Pode ceder, mas a pessoa tem que saber que a outra está cedendo. Ela tem que saber que você queria fazer alguma coisa diferente. Olha, eu queria comer comida japonesa. Você quer comer pizza? Beleza. Hoje a gente come pizza, mas depois, sabe? Entra em negociação e não em anulação. Deixa ser pizza mesmo. Deixa pra lá. Todo deixa pra lá é uma abertura para violência e dependência emocional. Então, assim, nas pequenas coisas que a gente faz, a gente dá brecha e a gente não se nutre. Né? Enfim. E isso é muito maior na construção do feminino, né? Assim, a gente foi educada a ser um pouco mais passiva. Sim, as mulheres foram educadas para servir, né? Para nutrir, para acolher. Só que, assim, não é obrigação nossa. Nossa obrigação é nos acolher, é nos nutrir. E daí sim, né, poder fazer pelo outro. Como que a constelação familiar, ela encara esses problemas de relacionamento? Como é que ela ajuda e qual que é o ponto de vista, né? Existem 3 leis na constelação familiar. E a terceira lei é exatamente sobre isso. Que é, se você quer ter um relacionamento saudável, você precisa ter equilíbrio no dar e receber. Todas as relações, elas precisam ser de troca. Só tem um dar que é correto não receber. É a mãe para o filho, é o pai para o filho. Quando é criança, depois que é adulto, já não. Você se relaciona de igual para igual, na troca. Mas quando é criança, tudo bem. A mãe deu a vida, os pais, né? A mãe e o pai deram a vida para o filho. E a vida é muito grandiosa, não tem como alguém retribuir isso. A forma que o filho tem para retribuir isso é fazendo alguma coisa boa com essa vida. Pode ser tendo filho, pode ser fazendo algum projeto interessante, sendo uma pessoa saudável, enfim. Mas essa é a única exceção. Todos os relacionamentos de casal, de amigos, de trabalho, de qualquer parceria, tem que dar e receber equilibrado. O que é um dar e receber equilibrado? Oi, amiga, hoje eu pago seu almoço, aí outro dia ela vem com uma mudinha de planta. Então tem uma troca, não precisa ser ao mesmo tempo, mas é aquele pêndulo que tá, entendeu? Na mesma moeda também, né? Jeito. Eu posso fazer um almoço para ela, ela pode me dar uma planta. Não é a mesma coisa, mas é equivalente. Então, assim, se você tiver num relacionamento que você tá muito apaixonada e você quer que dê certo, você dá na medida que o outro der para você.
Tem que ter esse jogo, é uma dança. Não adianta você sair correndo na frente e outra pessoa tá lenta ali, verificando o terreno ainda. Então, ou as pessoas acompanham o ritmo nessa dança, ou dá errado. Entendeu? Você tá muito afim de dar um presente, não dê. Não dê. Tá muito afim de fazer um carinho, uma massagem, fazer seu prato mais maravilhoso, não faça. Faça daqui, quando for o caso, daqui um ano. Quando vir uma entrega, né? Quando já tiver uma troca. E a troca não é igual. Não precisa ser a mesma coisa. Entende? Por exemplo, eu não falo nenhuma outra língua. Eu sempre me apaixono por poliglota. Aí eu preciso de alguma coisa, de outra cultura, não sei o que, a pessoa faz pra mim. Sabe? E assim vai a troca. Então, assim, uma coisa muito importante de se entender é que, assim, não existe essa de, seja independente, vai ser uma mulher sozinha, resolve tudo sozinha. Isso é a pior cilada também. Porque como que funciona o ser humano? O ser humano é assim, ele tem alguma coisa muito abundante e outras coisas todas faltam. E é normal você precisar de outras pessoas para te suprir. Sabe? A mulher que também tenta fazer tudo sozinha, ela se lasca, porque É colaboração, servir. Sim. Então, o que acontece? Uma pessoa, ela pode ser um atleta olímpico, ela pode ter doutorado num assunto, ser power num assunto, em uma coisa. Mas e todas as outras coisas? Ela vai precisar do conhecimento, da energia, etc., de recursos de outras pessoas. E tudo bem. E como que resolve isso? Por exemplo, vou dar um exemplo. Digamos que tem um vazamento, sei lá onde. Eu não sei resolver isso. Como que eu resolvo isso? Com o que eu sei. Atendendo com constelação familiar, sei lá, dando palestra, fazendo roupa, fazendo fotografia. É assim que eu resolvo todas as coisas na minha vida. Eu faço lá um atendimento, consigo dinheiro, contrato um encanador e resolvo o vazamento. É assim. Entende? Então, eu preciso das outras pessoas necessariamente. Então, assim, estamos dentro de um sistema. A questão é, eu estou trocando com esse sistema? O melhor que eu posso fazer é investir nos meus talentos e usar esses talentos como moeda de troca para todas as outras coisas que eu preciso e que eu não sei. E quando você não investe em si mesmo, você fica muito mais frágil, né? Para entrar nesse tipo de relação, né? Relações emocionais que você precisa nutrir para se sentir, assim, agradar uma outra pessoa para se sentir um pouco mais reconhecida de alguma forma, assim, né? Você precisa, às vezes, daquele status social, de estar namorando, de estar casada, como se você não pudesse estar realizada de outra forma, né? Sim, isso também é uma cilada cultural, né? É uma cilada cultural, porque assim, se você pode estar casada, você pode ter a bonita, você pode ter dinheiro e ainda assim ter o vazio existencial, que é a falta de investimento nos seus talentos. Enquanto você não investir em você mesma, nos seus talentos, no que você acredita, esse vazio existencial nunca vai ser coberto pelo outro. Nunca. É impossível. Entende? E você também não precisa ser perfeita em tudo, fazer tudo sozinha. Você precisa ter uma coisa para poder trocar com o mundo. Colaborar com o mundo, né? Sim. Eu acho que a coisa mais importante é a gente investir na gente mesmo, nos nossos talentos, na nossa nutrição, sempre colocar o que a gente precisa do outro nessa negociação. O que a gente faz num relacionamento saudável? A gente pede aquilo que a gente quer. E daí, o outro pode dizer sim ou não. Quando a gente aceita que o outro pode dizer não, a gente sabe lidar com essa rejeição, a gente sabe ouvir não, a gente sabe dizer não também. Porque o que acontece na maioria das relações? É assim, eu não vou dizer não para nada do que ele me pedir, porque daí ele também não vai ter esse direito de dizer não. Só que não tem jeito, ele vai dizer não. Entendeu? Em algum momento a pessoa vai dizer não. Eu nunca vou ficar com outra pessoa, porque assim ele não vai ficar com outra pessoa.
Isso é pensamento mágico, não existe. Se ele quiser ficar com outra pessoa, ele vai ficar. Entende? Uhum. Ah, eu nunca vou mentir, porque senão ele... Não, você não controla o outro, você controla o que você faz e você pede pro outro, olha, eu gostaria que você fizesse isso. Se ele fizer, você mantém uma relação com ele. Se ele não fizer, pra que você tá nessa relação? Entende? Você não Uhum. controla o outro. Então existe esse pensamento mágico de que se eu não fizer, o outro não vai fazer. Não tem nada a ver, a pessoa vai fazer o que ela quiser. E também uma expectativa, assim, do outro, né? De comportamento, assim. Se eu fizer isso, o outro com certeza vai fazer aquilo e muitas vezes chega essa frustração, né? De expectativa versus realidade. Sim. E tudo bem. A gente Uhum. sempre vai ter que ajustar a nossa expectativa à realidade. Mas quando a realidade vem, o que é que eu faço com essa realidade? Eu finjo que ela não existe e continuo insistindo numa relação sem nem ao menos sentar para tentar fazer um acordo, porque às vezes a pessoa fez alguma coisa que a gente não gosta e ela nem sabe. Você tem que Uhum. chegar e pontuar, esse daqui eu não gosto, você fez assim, tal, eu quero assim. Quando até com amigos, eu acho que Sim. comigo funciona muito bem. Eu passo até um roteiro para a pessoa. Outro dia eu fui para Goiânia para resolver um negócio, deu um amigo meu, ai, vamos se ver? Eu falei, vamos. Eu falei assim, ó, o que eu quero é que se você puder, vai me buscar no aeroporto, depois a gente vai almoçar sei lá onde, depois a gente vai num parque sei lá onde, eu quero comer pamonha sei lá onde. E foi isso, assim, tipo, daí a Uhum. pessoa fala, ó, eu posso te atender nisso, isso aqui eu não posso, tal horário eu posso, isso aqui, e é isso. Mas se a outra pessoa nem sabe, como que ela vai te atender, né? Sim, com certeza. Então, tem várias crenças do tipo, ai, se eu pedir não é amor. Se Uhum. você pedir e a pessoa fizer, é amor. Ela só não tem que adivinhar, né? Que isso te Enfim. agrada, né? Vocês estão num momento de conhecimento eterno, né? A relação é o conhecimento eterno do outro, né? E na Sistema Viva a Sim, gente fala muito de acordos claros e que o óbvio tem que ser construído, né? Porque o que é óbvio para mim pode ser muito, muito, muito diferente do que é óbvio para você. E se eu não coloco isso para fora, gera esse atrito, gera essa expectativa não realizada, né? não existe óbvio. Não existe Uhum. óbvio, porque o óbvio é uma construção da sua Exato, experiência. Só que o exato. outro, ele tem um outro universo, ele é outra experiência. E é até bom se relacionar com pessoas que têm coisas diferentes para enriquecer a sua vida, para ser complementar, Sim. né? Pode Uhum. ter alguns pontos de afinidade, mas sempre vai ter algum aspecto complementar. O que é o complementar? É aquilo que te encanta no outro. A gente se apaixona por aquilo que a gente não tem e a gente vê no outro. Você fala assim, por exemplo, eu sou muito emocional e corporal, sabe? Eu gosto de dança e de coisas de arte e tal. Eu sempre me apaixono por pessoas assim, extremamente intelectuais, mentais, ou é programador, ou é doutor em física, poliglota e tal, porque é uma dimensão da experiência que eu preciso do outro para acessar. Uhum. E tá tudo bem. E eu Sim. não me sinto inferior porque outra pessoa tem doutorado e eu não. Porque eu danço e aquela pessoa não dança, a gente troca, sabe? Então, é isso. Você não é inferior ao outro. É Você diferente, né? nunca é inferior ao seu parceiro. Não, nunca é. Sim, com Porque certeza. se ele tá com você é porque ele viu alguma coisa de valor. Ai, sabe que uma coisa que eu atendi uma pessoa, no caso um homem, o meu público-alvo é mulher, mas eventualmente aparece algum homem. E no caso, ele tinha essa coisa da dependência emocional, que é o doar exagerado, que normalmente é o que acontece com mulheres, mas e ele pagava tudo para a esposa e tal, não sei o quê. E daí ele me disse: ai, mas ela não é capaz de se sustentar sozinha. Imagina você tá morando com alguém, você tá num relacionamento que a pessoa acha que você não é capaz. Exato, Entende? incapaz, né, da história. E ele não é uma pessoa violenta, sabe? Não é uma pessoa agressiva, ele trata ela super bem. Só que ele não entende que olhar para ela assim, ele não tá ajudando. Tá diminuindo ela, né? Sim, E, entende? Só que uhum, assim, isso era um processo inconsciente, ele não via assim, sim. né?
Não estou julgando nada. Eu só estou dizendo assim que existem várias motivações para você ser uma pessoa doadora. Só que ser uma pessoa doadora ou só recebedora, tá errado, tá ruim, vai dar ruim, entendeu? Tem que ter troca. E o que é que eu posso trocar com essa outra pessoa? E isso tá na terceira lei, né, da constelação familiar. E quando a gente atende uma pessoa, quando eu atendo uma pessoa, nós consteladores e tal, a gente vai olhar qual que é a dinâmica daqueles relacionamentos. Porque não existe uma pessoa errada, existe uma dinâmica. Entende? Um ecossistema ali funcionando de alguma forma, né? Existe um doador, para existir um doador tem que ter um recebedor. Entende? Para existir uma vítima, tem que ter um agressor. Algoz, né? Para existir um agressor, o algoz, enfim, tem que ter uma vítima. Se ela vai embora, não tem quem essa pessoa abusar, entende? Agredir, não sei. Sim. Sabe? Então, assim, a gente olha a dinâmica. Então, a história, com as suas peculiaridades, na constelação familiar, não importa tanto, porque a gente vai olhar a dinâmica da relação e como quebrar essa dinâmica e transformar numa dinâmica mais saudável. E quando você muda um elemento, você muda o sistema inteiro, né? Eu já constelei várias vezes, eu constelei 3 vezes, mas fui representante de várias, e eu acho muito forte, né, o trabalho da constelação, que traz isso, assim, se você se muda, você muda o seu ecossistema, tanto familiar quanto de relações, amizades, relações amorosas. Sim, e você para de reproduzir uma violência que é geracional. Porque, por exemplo, por que existe racismo hoje? Se a escravidão acabou, sei lá quando, 200 anos, sei lá quanto tempo. Porque as pessoas, geração após geração, se comportam, elas atualizam a violência. Às vezes nem é necessário mais, assim, socialmente, não faz mais nenhum sentido no sistema, sabe? As pessoas já entenderam no mental, mas acabam reproduzindo. É que nem os pais que batem nos filhos. Aí, tipo, ou são pais que apanharam, com certeza. E daí eles têm essa referência. E às vezes, eles no aprenderam racional, assim, né? Aprenderam. E no racional, talvez hoje eles saibam que essa não é uma boa solução. Mas eles não sabem. Saber que não é uma boa solução não significa que eles aprenderam outra solução. Entende? Então você tem que aprender outra solução e tem que ter uma comunicação no emocional. Isso que eu acho fantástico na constelação familiar, porque ela não comunica com o seu racional, ela comunica com o seu emocional, ela vai muito profundo. Entende? Ela tem uma comunicação direto com o seu inconsciente. Porque tem muitas vezes que a gente pensa assim, nossa, entendi, mas eu não consigo perdoar. Eu não tô sentindo esse perdão. Entende? Porque tá só no Você racional. sente no corpo, né? É interessante que é uma terapia bem corpórea, assim, você sente se dissolveu ou não aquela questão, né? Você não consegue dizer um sim sem o seu corpo sentir se é um sim ou um não, se é ou não, né? Sim, porque atravessa vários níveis e não fica só no racional. Porque no racional, às vezes você entende. Mas enquanto você não sentir que você libera aquela questão, ou que você, enfim, pode seguir de outra forma, não é você saber que não é legal bater nos seus filhos que você vai conseguir não bater, né? Enfim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Diz uma coisa, se você também puder dar algumas dicas de livro, tem um livro maravilhoso, que é esse aqui, ó. Não sei se vai dar pra ver, mas é a Síndrome da Boazinha. No Instagram não dá pra ver nada, mas no Zoom tá dando. Tá, mas eu tô mostrando aqui no Zoom. Tá? Então, esse livro aqui é muito maravilhoso. Ele é muito legal. Não é de constelação familiar, mas ele trata exatamente desse tema, da doadora, da pessoa que fica agradando, né? Ele fala da compulsão de agradar. E o que é essa compulsão? É uma pessoa que atende às necessidades do outro, em primeiro lugar, achando que isso vai a proteger da rejeição.
vai conseguir fazer com que o outro mude o comportamento. Só que você não vai mudar o comportamento de ninguém. A pessoa vai fazer o que cabe a ela, dentro da consciência dela, ou, enfim, da história dela, do que ela consegue fazer. A gente não consegue manipular o outro, nem controlar o outro. A gente só pode dizer, eu quero essa relação, ou eu não quero essa relação. Eu quero a relação se for desse jeito. Tal, 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 tal. Entende? Então, é muita comunicação para conseguir construir uma relação saudável. E, eu posso falar uma coisa bem dura? Claro, estamos aqui para isso. A dura, assim, que é pra... Ninguém gosta de gente submissa, de gente capacho, de gente que não consegue colocar a própria opinião, de pessoa doadora que se preocupa demais com os outros. Ninguém gosta. A gente gosta de pessoas que têm personalidade, que, sei lá, mulheres rainhas, mulheres que falam assim, eu gosto disso, eu quero isso, pra mim só funciona assim, e que sabe colocar limite. Entende? A gente gosta de pessoas assim. E você também vai buscar alguém, um homem ou uma mulher para se relacionar, ou mesmo parceiros de trabalho, você quer alguém que tem uma opinião, sabe? Você não quer uma pessoa que fala assim, amém, eu vou fazer o que você quiser o tempo todo. Sabe? A gente está aqui para crescer junto e não para concordar em tudo. Aí a gente cresce nesse diálogo, né? Nessa conversa, Sim. nesse crescimento e nessa complementariedade que o outro traz, né? Na complementariedade. E, por exemplo, se você tem algum aspecto que a outra pessoa não gosta, por exemplo, eu gosto de astrologia, outra pessoa não gosta de astrologia, tá, você continua gostando, continua fazendo o que você faz, ouvindo as músicas que você gosta, se a outra pessoa não gosta, só que você não vai fazer junto com aquela pessoa. Sim, você vai fazer com as estar suas grudado, amigas, né? você vai fazer... entendeu? Você tem que ter um espaço de afinidade com aquela pessoa e um espaço para fazer coisas que ela não gosta, você faz com outras pessoas ou sozinha, né? Então, assim, pode ser uma pessoa que come carne se relacionar com um vegano. Desde que, olha, eu sei que você tá no seu processo, eu tô no meu processo. Eu vou comer o que eu acho que eu tenho que comer, você vai comer o que você acha que tem que comer. E tem algumas pessoas têm a lógica de colonizar as outras, né? De trazer aquilo que acredita como verdade para tudo, né? E aí quer que o outro assuma isso. E numa relação isso é muito complicado, né? Sim, mas, por exemplo, se para você é muito importante se relacionar com um vegano, então você escolhe uma pessoa que já é vegana. Não tenta pegar uma pessoa que come carne e transformar ela em vegana. Isso é um desrespeito. Sim. Cada um tá no seu processo. Entende? Então, não tente transformar ninguém. Escolha alguém que você possa dizer, eu amo você do jeito que você é e eu quero que você me ame do jeito que eu sou. Não force nada. Se você tá tentando forçar, tá errado. Então, eu vejo assim que eu vou fazer uma generalização meio feia, mas cabe assim em alguns casos. Eu vejo que os homens, não todos, tá? Tomando esse cuidado, que eles acham que que o corpo da mulher é para servi-los, sabe? Sexualmente. Então, eles fazem o quê? Assédio sexual. As mulheres acham que tem que ser amadas. Como assim ele não me ama? E daí elas fazem o quê? Um assédio emocional. Não, o cara não te ama, ele não quer um relacionamento sério, ele não te ama. Então, sabe? Você não tem como forçar o amor do mesmo jeito que ele não pode forçar uma intimidade sexual. É você saber ouvir não. Se você sabe ouvir não, você sabe dizer não. Então, às vezes, a mulher fala assim, eu não sei dizer não. Mas você sabe ouvir? Provavelmente também não. Se você não permite que o outro diga não, como é que você vai dizer? Sim, é uma relação assim, que não é espontânea, né? Ela é cheia de travas, de patas na língua, que ela não sai com a sua total verdade, né? E aí é extremamente tenso, Esse é o assim, primeiro sinal. você não poder ser você mesma dentro de uma relação, né? Você fica murcha.
esse é o primeiro sinal de uma relação abusiva. Se você tá murcha já no primeiro mês, 2 meses, sei lá quanto tempo que você tá com essa pessoa, daí pra frente só piora. Entende? Então você tem que estar com uma pessoa que você consiga falar o que você pensa, que você pode gostar do que você gosta, que você pode manter a sua vida. É lógico que a gente quer se transformar. Eu adoro relações simbióticas, que são aquelas relações assim transformadoras. Eu quero, por exemplo, olha, esse final de semana eu quero que você escolha tudo e eu vou entrar no seu universo de cabeça. Eu vou experimentar comida que eu não comi, eu vou em lugares que eu nunca fui. Mas assim, eu estou aberta e disposta a conhecer esse universo do outro. Mas uma coisa é você fazer isso um final de semana, outra coisa é você viver assim. Entende? Então, assim, em alguns momentos né? você pode se colocar nesse lugar para você conseguir até atingir coisas que é diferente na sua vida. O que o outro tá te apresentando, você nunca imaginou ir em tal lugar, barco à vela, ou tal filme, ou tal comida. Nunca imaginei fazer isso, mas você se abre para isso. Tudo bem. Mas aí, depois que você se abriu para essa experiência diferente, você pode dizer, gostei, não gostei. Uma das coisas muito boas. Aí vamos. Eu só para finalizar. Finaliza. Já estou aqui na mente. Que é legal alinhar a expectativa no começo e no final de cada experiência junto fazer um balanço. Porque você acha que a pessoa, só porque ela viveu com você, digamos vocês foram num restaurante, que ela tem a mesma opinião que você não, você pode ter amado o restaurante e a pessoa não. Então cada um fazer esse balanço depois. Enfim. Legal. A gente fala muito assim das relações, né? E eu vejo que grande parte das pessoas não sabem se relacionar e a gente está sempre aprendendo, né? Então, como a gente construir, né, essa relação e identificar, cara, não está funcionando nessa parte, para realmente que ela se mantenha, sabe? Dentro dos percalços, dos obstáculos. Claro que se for um caso de agressão e tal, isso sim é afastar, mas dentro das minúcias de uma relação, assim, como que a gente pode realmente curar essa relação, sabe? Tem alguma dica pra gente? Assim, se for uma relação de casal, né? Você tem escolha. Você pode estar nessa relação e curar essa relação, ou você pode sair, né? Dessa relação. Mas tem algumas relações, tipo pai e filho e tal, que você não tem como escolher. E daí a opção é curar aquela relação. Mas você tem que saber quem que você é, o que você quer. Porque não é sair desse negócio de o outro tem que adivinhar o que eu preciso. Porque o único momento da vida que a gente pode esperar isso é quando a gente é bebê. Até os 3 anos de idade tá super natural, assim, a gente esperar que os cuidadores adivinhem. Depois dos 3, 4 anos de idade, é infantil de um jeito que é inadequado, sabe? Isso vai, cada ano que passa na nossa vida, a gente tem que nos conhecer melhor do que os outros. A gente nunca pode estar na posição de o outro vai adivinhar. Então, assim, para uma boa relação, você diz o que você quer, o outro diz o que ele quer. E daí cada um diz o que pode fazer em relação a isso. E no final, ter esse balanço, essa avaliação. A gente conseguiu ou a gente não conseguiu fazer essa troca de uma forma harmoniosa? Como que a gente pode melhorar a nossa relação? Eu fazer isso diariamente, diariamente. Se eu entro numa relação, qualquer experiência que eu tenho junto, a gente vai fazer tal coisa. Então, o que você acha que é tal coisa? Sabe? O que você quer disso? O que eu quero disso? E no final, o que você achou? O que você não achou? É assim que se constrói relações saudáveis, assim. Muito legal. Né? Então, é se conhecer. Ótimo. Lídia, a gente já está chegando no finalzinho, passa super rápido. Aqui a nossa Conexão Sister. E eu queria que você deixasse uma mensagem final, assim. E depois deixar os seus contatos também. Sim. Para aprender a se colocar em primeiro lugar,
você tem que aceitar que o outro pode dizer não. Ele pode dizer não para você. Quando você deixa o outro dizer não, você também tá livre para dizer não. Para dizer eu não quero, eu não gosto, eu quero de outra forma. Então, se preocupa em permitir que o outro não te queira ou que não faça do jeito que você quer. Porque é natural as pessoas não atenderem umas às outras o tempo todo, e isso não significa que falta amor. Não significa que falta amor. E você aumenta muito as suas chances de ser feliz quando você pede exatamente o que você quer. Super mensagem. E os meus contatos, assim, tem o Instagram e Facebook, que é @comoserlivre. Eu tenho um canal no YouTube também, que chama Lígia Ock. E tem com o K, meu... viu, gente? É O-K-I. Isso, é Okai, que eu sou filha de japonês. Eu sou afronipo. Muito legal. Minha mãe é afro, meu pai é nipo. Aí deu esse aqui, ó, os cabelos. Adorei a mistura. Muito legal. E é isso, tem o WhatsApp também que eu atendo. E quem quiser uma consulta de constelação familiar online, basta mandar um direct para mim. Eu vou ficar muito feliz em atender. E pode ser outros assuntos, não necessariamente relacionamento de casal, enfim. E é isso, gratidão. Estou muito Maravilha. feliz aqui pela oportunidade. Maravilha, Lídia. Eu que agradeço muito essa presença por aqui. Eu acho que esse é um tema muito relevante. As relações é um aprendizado profundo, né? Que a gente sempre está precisando se trabalhar, né? A gente nunca nasceu com isso já de fábrica, então a gente sempre está se desconstruindo e reconstruindo nessa questão da relação. E eu acho que é muito de cada um sentir o que é para si, né? O que é seu, o que é autêntico para si e o que vale a pena. O pessoal aqui está falando que adorei, uns joinhas, vários corações estão surgindo aqui no Instagram. Pessoal, a vocês todos que estão assistindo a gente por aqui, valeu pela presença também. Se quiserem sugerir temas também para o Conexão Sister, mande um direct para a gente aqui na Sister Wave. E, Lígia, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Gratidão. Quem quiser assistir depois vai ficar gravado, né? Postado no YouTube. Exatamente. Né? Vai ficar postado no YouTube e aí lá é a longo prazo, né? Não fica só às 24 horas aqui no Instagram. Tá bom? Um beijo, gente. Boa noite. Beijos. Boa noite.